Nesta terça-feira, hoje temos mais um candidato à presidência da República. Está aqui ele que estava no seu quarto mandato de senador, reeleito em 2014 com quase 80% dos votos, foi deputado estadual, federal por 2 mandatos, governador do Paraná, vice-presidente do Senado. Está aqui Álvaro Dias, senhoras e senhores. Lindo! Perguntas você pode mandar na hashtag, temos aqui, hashtag Álvaro Dias no Pânico para mandar a sua pergunta. Aliás, gostaria de dizer que Dirce é o restaurante onde almoçamos. Tá certo. É uma eleitora sua e quer fazer um almoço para você, senador. Que maravilha. Bife a cavalo. Vai fazer um bife a cavalo. Eu gosto. Temos aqui a nossa mesa, Eu gosto. composta pelo Joel, Dr. Rolo. Temos aqui o Felipe Moura Brasil, Amanda Ramalho, Vinheteiro e Daniel Zuckerman. Ok. Essa gravata vermelha, É uma afronta. ela tem algum significado nesse momento? É que na última vez que eu estive aqui, que foi a primeira, vocês disseram que eu gostava de gravata bonita, né? Sim. E essa eu ganhei de um amigo, que é Darcy Machado, o nome dele, apresentador de televisão, me deu de presente essa gravata, e ele disse que essa gravata dá sorte. Ele falou, quando você for no Pânico, vai com essa gravata, que aí você vai arrasar. Agora, senador, que elegância, senador. Você representa a elegância do Senado. É verdade. Olha, Chupa rolão. isso É o Rony do Senado. Muito bem. O Felipe vai fazer a primeira pergunta. Nós temos aqui um lado sério. Jornalismo boa magia. Espera só um pouquinho. Eu gostaria de ser engraçado como vocês, mas eu não consigo. Eu não tenho muita graça. Agora, tem candidato que acha que a campanha eleitoral é para se transformar no grande humorista do ano. E acaba sendo a piada pronta. Sim. Tem candidato que é a piada pronta. Eu não quero ser a piada pronta, por isso estou aqui alegre, sorridente, mas não vou tomar o lugar de ninguém aqui do Pânico. Aliás, tem uma coisa, posso falar? Claro. Posso. Tem uma coisa, eu acho que se eu for presidente da República, eu vou acabar com o horário eleitoral gratuito e vou colocar no lugar o horário do Pânico. É muito mais engraçado que o horário eleitoral, vocês não acham? Muito mais engraçado. Mas a gente não quer. Não quer, não? Não Não quer esse privilégio. Não. Privilégio, não. privilégio. Sem privilégio. Senador, o senhor esteve no PSDB durante mais de 10 anos, saiu, se não me engano, no segundo semestre de 2015. O PSDB tem candidato próprio, Geraldo Alckmin, que se apresenta como uma opção de centro entre o que ele chama de 2 extremos, a direita e a esquerda. Eu estava vendo o seu Twitter hoje, o senhor também se colocou nessa posição, falando nem extrema esquerda, nem extrema direita. O Brasil precisa caminhar pelo centro para vencer a polarização. É o Brasil do meio, ponderado e racional, que vai decidir nosso futuro. Eu sou o centro. São declarações suas no Twitter hoje mesmo. Qual é a diferença entre o senhor e a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB? Olha, eu acho que eu sou muito diferente, não é? A minha carreira política, o meu itinerário político é de inquietude, é de contestação permanente, é de não compactuar com o erro, é de não aceitar o sistema. Eu mudei não só uma vez, eu mudei várias vezes de siglas. Eu digo, nunca mudei de partido porque não temos partidos. Mudei de sigla para não mudar de lado. Mudei de sigla para não barganhar as minhas convicções e os meus valores. Mudei de sigla na esperança de encontrar um lugar onde eu pudesse respirar mais confortavelmente e exercer a minha atividade pública em respeito a quem em mim confia. Essa é a grande diferença. Eu nunca fui conformado, eu sempre fui inconformado. Os conformados não mudam, não escrevem a história. Esse concorrente da ala central no espectro da política é um conformado. Reuniu em torno dele todas as siglas que deram sustentação ao populismo do PT nos últimos anos. Aliás, o PT é a filosofia do atraso, do fracasso. O PT é a crença na ignorância. O PT é o estímulo à intolerância e à revanche. O PT é especialista em distribuir miséria para todos, mas riqueza para os seus líderes. Este é o PT. E nós estamos verificando agora que há uma extrema-direita e que há, ao centro,
aqueles que, embora sejam diferentes do PT, não são diferentes em relação ao sistema, porque querem manter o sistema. Então, todos os dias, que sistema é esse? É o sistema corrupto, incompetente, balcão de negócios, que aparelha o Estado, que loteia os cargos públicos e que estabelece essa relação desonesta entre os poderes para preservar os privilégios das autoridades. É esse sistema que eu combato. É por combater esse sistema que eu fiquei sempre inconformado, fiquei sempre desconfortável e revoltado, contestando sempre. E agora a minha grande proposta é o rompimento com esse sistema de governança. É o sistema político, evidentemente, que é a matriz do sistema de governança, que foi clonado e transplantado para estados e municípios e esparramou a corrupção e a incompetência, empurrando o Brasil para esse oceano de dificuldades, de pobreza, de miséria e de infortúnio. Mas, senador, mas parece que o povão está querendo isso, né? O povo acebolado, ele quer a treta. Ele quer a verdade ele quer mesmo. os extremos ali. A verdade, olha aqui. Os caras de sempre... Sabe por que eu fui candidato a presidente da República? Porque eu fiz a leitura de que nós estamos vivendo um momento de indignação no país. Aí eu imaginei, tudo bem, eu vou tentar ser porta-voz dessa indignação. Mas aonde? Eu não vou ter tempo de rádio e de televisão no horário eleitoral gratuito. Mas eu imaginei, mas a lei diz que todos são iguais na ocupação do espaço da grande mídia brasileira. Está escrito. Nenhuma emissora de rádio e de televisão pode privilegiar alguns candidatos em detrimento dos outros. Mas Aí eu na apostei na lei. Eu apostei na lei e disse, eu vou ter espaço. E não estou tendo esse espaço. Eu vejo, é interessante porque eu vejo às vezes alguém que escreve numa revista ou num jornal com o cuidado de pedir, olha, responda 50 caracteres. Eles colocam o número de caracteres porque não pode ser diferente de um candidato para o outro. Sim, sim. Aí você vai no grande palanque eletrônico do país, 4 tem todas as oportunidades todos os dias, agora 5, porque apareceu mais um, e os outros nenhuma oportunidade, ou então apenas um aceno ali uma vez por semana, para não ficar tão escrachado assim, não é? Então, a lei está sendo rasgada no Brasil, e a culpa é de quem? É da emissora de televisão, da emissora de rádio, do jornal? Não é da mídia a culpa. A culpa é do Tribunal Superior Eleitoral, que não obriga o cumprimento da lei, que permite que se rasgue a lei no país. Mas, senador, que jornal descumpriu a lei? Olha, eu posso... Jornal Nacional, por exemplo? O Jornal Nacional descumpriu. Ele cobre as agendas dos candidatos. Então vamos lá. Então vamos lá. Queria tomar... É melhor nem ir, eu vou nessa treta. Olha, então vamos lá. A Globo é muito competente, não tem nenhuma culpa disso. Eu estou repetindo. A culpa é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é claro, você vai lá, 4 candidatos, ocupa 27 minutos, no maior palanque eletrônico do país. Se você refere ao Jornal e fala, cobertura diária. Exato. Não, aquela entrevista de 27 minutos fala para de 30 a 50 milhões de pessoas. Eu estou lá no interior do Mato Grosso do Sul, num auditório, falando para 100 pessoas. Bom, aí todos os dias tem uma cobertura. Hoje eu vou para o Jornal Nacional. Eu estou aqui. A Globo está aqui. A Globo está aí, ó. Ah, o Márcio Gomes. Salve, camarote. A Globo está aqui. O Márcio Gomes, Não, eu estou tranquilo. Estou falando com muita tranquilidade. Hoje eu vou para o Jornal Nacional. Também aparece 2 segundos nós. É uma vez por semana. Os outros estão todos os dias, 1 minuto, não só no Jornal Nacional, em todos os noticiários da emissora. Mas podia Então ser aí pior. é o desequilíbrio. Ontem teve um julgamento Aí é o desequilíbrio. nesse sentido que o senador está dizendo. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo houve essa discussão em relação aos candidatos a governador. O entendimento da Justiça Eleitoral, como
o senador está falando é de que prevalece o critério jornalístico. Então, dentro desse critério jornalístico, os candidatos que são melhor pontuados na pesquisa têm maior exposição à mídia, que é justamente isso que o senador está falando. Inventaram, deram uma marretada. Peraí, Emílio. Não, então candidato. eu vou explicar isso. Deram uma marretada na interpretação. Deram uma marretada na interpretação da lei. A lei é clara. A lei não diz se existe 2 ou 15 candidatos. A lei não diz se um está em primeiro ou está em segundo. Até porque a decisão de quem ocuparia o espaço ocorreu antes que começasse a campanha eleitoral e quando havia um empate rigorosamente técnico entre vários dos candidatos, inclusive eu. Vários dos candidatos estavam empatados tecnicamente. Portanto, a exclusão foi sem dúvida nenhuma um grande prejuízo. Eu me senti amassado, esmagado, massacrado. Mídia golpista, torturado. Não. Mídia golpista, eu estou senador? repetindo, não é mídia. Eu acho que a mídia tem o direito de oferecer o espaço a quem quiser. Agora, quem tem que cumprir a lei somos nós, Sim, mas o senhor as acha que tem muito autoridades. candidato que devia ter menos partido? Sim, Para facilitar. Exatamente, tem muito candidato. Somos 13 candidatos a presidente da República. Se nós fizéssemos um rodízio de 4 por dia, como ocorre hoje, em 3 dias estariam liquidados. E aí sobraria 4 dias, então daria para dar 2 rodadas. Então, esse não é o problema. Criatividade existe. O ministro relator que julgou dizendo que tinha muito candidato, ele não tem criatividade nenhuma. Porque se ele tivesse, ele diria isso, ó, são 4 por dia, agora são 5. São 5 por dia, são 13 candidatos. Se são 5 por dia, em 13, em 2 dias, 10. Ainda sobra muito dia da semana para rodar, né? Para rodar os candidatos. Enfim, esse é um assunto que cabe a nós, da política, a reforma política. Você tem razão, Emílio. O que nós temos é uma anarquia, uma grande anarquia. Nós temos 35 partidos oficiais registrados e tem 73 na fila. Aliás, deve ter mais já. Quando eu soube, eram 73. É uma fábrica de siglas no Brasil. Essa fábrica é alimentada com o combustível do dinheiro público, do fundo partidário. É isso que estimula essa anarquia partidária, siglas que a Operação Lava Jato denomina algumas de organizações criminosas. Nós temos que fazer uma reforma política e não é liquidando partidos políticos organizados, é determinando que um partido, para se representar, para ter acesso à rádio e televisão e ter acesso a recursos do fundo partidário, tem que obter um percentual de votos da população, senão ele não significa nada a não ser uma sigla, uma sopa de letrinhas na televisão que nada representa. Então, se nós colocarmos o partido tem que obter 5% dos votos nacionais, distribuídos pelo menos em 9 estados da federação, nós reduziremos para 6 ou 7 partidos representados e só eles terão acesso ao rádio e à televisão. Aí não teremos mais esse pretexto de que são muitos os candidatos. Então, a responsabilidade não é da emissora de televisão. Eu não estou responsabilizando a emissora da televisão. Por isso que eu não fui nem à justiça para reivindicar o meu direito. Outro candidato foi o Meirelles, foi e perdeu lá no TSE. Exatamente porque o ministro relator alegou que tem candidatos demais. Dá muito sono. Mas falta de... Nós damos uma dormida aqui no Meirelles. Café. Você não sabe que a gente dormiu. Joga, tinha pergunta? Então é isso. A reforma política é absolutamente necessária, é a matriz de todas as reformas. É a cláusula de desempenho, né? Que passou, Exatamente, né? exatamente. Mas, senador, então o senhor esperava esse espaço na mídia, que não aconteceu, se foi legal ou ilegal, enfim, não Tá aconteceu. certo, não aconteceu, acabou, é fato consumado. Portanto, e aí, a campanha agora fica... Eu fica aposto sem na... viabilidade? Não, aposto na inteligência das pessoas. O pânico está aí, ó. O Brasil está nos ouvindo. O Brasil está nos ouvindo. E nós temos ainda 20 dias, ou quase 19, né? Aliás, é o número do meu partido, 19, não esqueça, 19. Estamos a 19 dias, quem sabe
sabe, é a grande arrancada aqui do pânico para a vitória. Difícil, hein, senador? Não é Conheço difícil, duas não, aqui. não é difícil. A menina aqui uma questão de do- inteligência. Não, então, mas a Dirce é sua E a Dirce é da quebrada. desde o começo. E a menina Aí. aqui do Constantino, a menina do Constantino. Delari vai O Álvaro Dias, vou votar no Álvaro Dias. Eu falei, nossa, ele quer eu só ser vejo o Bolsonaro e só vejo o Bolsonaro e o Lula agora. Pois é. Então vamos lá. Então vamos dizer o que é isso aí. O que está acontecendo com o Brasil? Existe às sombras desta campanha eleitoral um sistema poderoso que tenta orientar o eleitor na direção que lhes interessa. Então, esse Fla-Flu, esse Grenal, esse Atletiba, esse jogo que se joga agora não é para política de quem quer o bem do Brasil. Apostar nos dois extremos, há quem se agarre à extrema-direita alegando, eu quero impedir a extrema-esquerda. O outro se agarra à extrema-esquerda para impedir a extrema-direita. E não importa quem é o melhor. Então adotam a estratégia, me desculpem, a estratégia burra do pior. Dizendo, olha, voto útil. Que voto útil? Quem não vota no melhor é inútil. É voto inútil. Não é voto inteligente. Então o sujeito diz, olha, eu tenho que votar no ciclano para evitar a vitória do Beltrano. É isso Aí o aí. outro diz, eu vou votar no Beltrano para Isso evitar aí. a vitória do ciclano. Aí diz para você, você é o melhor candidato, mas você não tem chance. Quem disse que eu não tenho chance? O Carlinhos Vidente disse que eu tenho. Eu acredito no Carlinhos Vidente. Eu acredito no Carlinhos Mas ele Vidente. falou que Mas ia vamos lá, cair, vamos lá, não pode, vamos lá. não Eu pode. acredito mais no Carlinhos Vidente, que já acertou muita coisa, errou algumas, mas acertou muita coisa, do que em certas pesquisas que nunca acertam. Veja, nas últimas 4 eleições, todas as pesquisas erraram. Aqueles que estavam à frente não foram nem para o segundo turno, no mês de agosto e início de setembro. As pesquisas das últimas 4 eleições... Aliás, eu ouvi até um comentário do Augusto Nunes a respeito disso aqui na Jovem Pan. Ele dizendo exatamente isso. As pesquisas erraram e vão errar de novo. Essa eleição vai ser decidida na última semana. O Brasil não é um país de ladrões. O povo brasileiro não aceita a mentira, o povo brasileiro não aceita a mistificação, o povo brasileiro aceita a corrupção e a incompetência, não quer a violência, não quer mordomias e privilégios das autoridades. Haverá uma reação, haverá um despertar. O Brasil está afundando na lama e na incompetência. Nós temos que arrancá-lo daí. E, obviamente, eu aposto na inteligência dos brasileiros. Eles não vão aceitar esse jogo da extrema-esquerda contra a extrema-direita e desprezando aquele que se considera melhor. Não, eu considero fulano melhor, mas não posso votar nele porque eu tenho que impedir a extrema-esquerda. Impeça a extrema-esquerda votando no melhor. Depois você tem o segundo turno. O senhor, No segundo turno você decide. Você se define muito como de centro e eu olhando pra você me dá uma vontade de harmonizar um vinho. Opa, vamos tomar esse Uma trilha de vinho. pato, um festival de trufas na In Itália. vino Mas veritas. fico pensando assim, como se comunicar com a classe mais desfavorecida? Jardim Ângela, Itapevis, aqui citando Exato, Racionais. Eu não imagino você no MC Kevin, num baile funk, e nem falando de ensinamento básico. Bom, pra esse lado eu queria saber... Olha, o que eu mais gosto é de ir para a periferia, e é onde eu tenho ido. Heliópolis, São Luís, já fui em todos esses lugares. Teresópolis, em Minas Gerais, a maior favela de Minas, a Cabana do Pai Tomás, fui no Rio de Janeiro na favela, é onde eu me sinto melhor e, aliás, sou generosamente bem recebido. Outro dia até a Polícia Federal fez um relatório não recomendando que fosse a determinada comunidade, que havia risco. E eu fui e fui muito bem recebido. Eu me entendo muito bem com essa gente mais humilde, mais simples. E a palavra que eu ouço é antes e depois. Antes e depois, não mudou Você nada. escuta lá? Eu ouço emprego, eu quero emprego, é preciso de emprego. Eu ouço muito mais o pedido de emprego do que essa história da violência. É claro, também falam de violência, mas muito mais de emprego. O Brasil está precisando de emprego. Na verdade, o PT
que disse que estava tirando milhões da pobreza, empurrou milhões para a miséria. E o que eu ouço é o seguinte: o cidadão chega perto de mim e diz assim, ó, não fale em pobreza. Eu estava lá em Uberlândia, chegou um cidadão de cor, falou, eu moro ali, ó, debaixo daquela árvore, na rua, eu sou um morador de rua. Falei, ó, eu escutei você falar em pobreza aí, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Ele falou, traz uma motorniveladora aí, eu subo na motorniveladora e derrubo aquele prédio, que era um elefante branco de um hospital que está parado há mais de 4 anos lá, sem construção. Eu derrubo aquele prédio, porque eu sei operar a máquina. Agora, eu não tenho oportunidade. Então, fale em oportunidade. Está aí. Ele me ensinou. Não é essa filosofia do fracasso do PT. É a filosofia inteligente do morador de rua, que pede oportunidades, que diz, se eu tiver oportunidade, eu não serei pobre. Nós vamos reduzir a pobreza se oferecermos oportunidade, e a grande oportunidade é o emprego. É por isso que a palavra que eu ouço no dia a dia, na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, onde vou, é emprego. O povo quer trabalhar. Isso inclui a isenção de imposto de renda àqueles que possuem menos? Exatamente, nós estamos anunciando a isenção. Vi também agora o PT anunciando. Eu tenho até... vou confessar aqui. Eu fico constrangido em fazer as minhas propostas, porque todos fazem. E se você faz uma boa proposta, no dia seguinte o outro candidato já copiou e já... Ontem eu ouvi a minha... Mas isso não é bom pegar Olha, uma coisa... Você pode não, pegar é bom se for verdade. Haddad. Não, mas é bom se for verdade. Agora, essas promessas são palavras soltas ao vento se não romperem com esse sistema. E eles não estão prometendo romper, ao contrário. O compromisso que eles assumem é de manutenção desse sistema. Por que tem muita gente que carrega uma bandeira vermelha e sai por aí atrás de alguém? Por quê? Recentemente o Ministério Público disse que desviaram 2 bilhões e 500 milhões da onde? Do Bolsa Família. Roubaram dos pobres para atender 500 pessoas que não tinham direito ao Bolsa Família. Mas eles têm direito de carregar uma bandeira vermelha e pedir que a soltura de alguém que foi preso por corrupção, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, está condenado. Então, essa gente quer voltar ao poder. E o Brasil vai admitir isso, vai permitir isso. O Brasil vai querer conviver com esta anarquia. Aí tinha um movimento chamado MST. Quando eu era governador, era um movimento sério, que queria reforma agrária. Eu convivi muito bem com o MST. E fizemos no Paraná 36 assentamentos que se viabilizaram economicamente. Aí aparelharam o MST. Transformaram o MST num aparelho ideológico. E hoje os integrantes do MST não têm calo na mão, têm calo no pé. Porque eles andam atrás de uma bandeira vermelha, fazendo de um cidadão que foi condenado pela justiça um verdadeiro herói. O Brasil não é país de ladrões. O Brasil não pode ser um país de ladrões. Por isso nós temos que reagir a esse populismo barato, sórdido, irresponsável, boquirroto, essa gente que se alia às ditaduras sanguinárias da América Latina, a Venezuela, por exemplo. Agora vem aí da Guiné Equatorial, país que teve dívida perdoada pelo Brasil, ditadura corrupta, chega aí com 16 milhões de reais em plena campanha eleitoral. Quiseram perdoar a dívida de outras, da Guiné-Bissau, da Costa de Marfim, de Gabão. O Brasil não pode fazer isso. Joga o dinheiro do trabalhador brasileiro para alimentar ditaduras na América Latina, sanguinárias, corruptas, violentas, que esmagam os seus povos na pobreza e na violência. Nós temos que reagir a isso. O Brasil vai voltar a esse estágio de responsabilidade pública. Pode voltar, hein? Pois é, isso, e nós temos que gritar. Eu estou aqui para gritar contra isso, Emílio. Tem chance de voltar. E aí, azar do Brasil, azar do Brasil. Hoje eu falei com uma emissora nos Estados Unidos, de brasileiros, de Boston e da Flórida. Muitos brasileiros, mais de 1 milhão, que já foram para lá, porque não conseguem viver aqui. Certamente, isso é o cara que arrega. Isso nós não queremos nem... Se voltar esse populismo, mais gente vai arrumar mala. Nós não queremos que brasileiros fujam daqui porque o país virou um inferno.
Ô, Não, senador, um caos, uma tragédia. Votar nessa gente é a reedição da tragédia. Votar nessa gente é repetir o caos que nós estamos vivendo no Brasil. Então, mas aí o cara vai no bolso. Bolsonaro. Do jeito Bolsomito. que você está falando. Agora, olha, Não é? eu sou... Por que você acha que teve esse fenômeno Eu do sou, Bolsonaro? é o desespero. É o desespero. Eu sou alguém. Então, mas é o desespero onde? O cara só vê Olha, ali, ele vê ali uma figura... Agora você me colocou.